Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, muito interessante, é uma continuação de uma evidência clara do livre-arbítrio humano que Deus concedeu. E é interessante porque o autor colocou aqui o título Vontade Ideal e a Vontade Remedial de Deus. A vontade ideal, irmãos, eu entendo como um plano de Deus. É o plano que ele tem para com que o seu ideal se realize na vida do ser humano. O plano remedial é uma segunda opção, onde o ser humano escolhe algo contrário e Deus, com o propósito de salvar aquela pessoa, então ele demonstra a sua vontade remedial. Ou seja, é uma vontade, dentro desse conceito, onde Deus permite aquela situação, mas não faz parte do seu plano ideal, não faz parte do seu projeto inicial. Então, juntemos esses dois pontos para ter um estudo mais claro sobre o tema de hoje. E uma outra questão, né? A pergunta aqui de cara logo diz assim, ó. O capítulo 1 de Efésios, o verso 9 a 11, ensina sobre predestinação? É uma pergunta. Irmãos, eu não consigo, a minha mente não consegue absorver a predestinação bíblica, muito menos divina. A Bíblia nunca ensinou sobre predestinação para a salvação. Aí você pode chegar e dizer assim, Bel, mas o texto diz lá, e ele escolheu alguns para a salvação. Aqueles que é dito como escolhidos foram aqueles que aceitaram a escolha, porque escolheram Deus por opção. Então, não foi Deus que impôs a escolha. Não tem como a gente fazer uma junção entre o livre-arbítrio e a predestinação. Ou uma coisa existe, ou a outra coisa existe. Se existe o livre-arbítrio, então a predestinação derruba ela. Você está destinado à salvação. Eu, particularmente, irmãos, entendo que a predestinação bíblica ela tem a ver com funções. Moisés foi predestinado por Deus para ser o libertador do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, nesse aspecto funcional, Deus o colocou. Sansão foi predestinado desde o ventre a ser o juiz para libertar o povo de Israel do jugo filisteu. Então, funcionalmente falando, a gente encontra isso aí, porém, para um propósito terreno e funcional. Mas para a salvação, não. Deus convidou todos para a salvação. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, assim, daqueles que ele chamou a todos, eles não se enquadram nos escolhidos. Eles procuram outro tipo de vida. Mas Deus chamou a todos. Olha o texto de João 3,16. Deus amou ao mundo que deu seu Filho. Agora, o que crê, então quer dizer que o mundo foi dado à salvação. Mas só os que creem. Por quê? Porque esses aceitaram, esses escolheram. Sabe, eu não consigo entender como é que uma percepção dessa, tão dura, de uma graça irresistível, onde Deus salva a pessoa sem a pessoa escolher. Olha o que acontece lá em Lucas capítulo 13 e o verso 34, quando ele fala sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar você, olha só, a vontade de Deus, vontade ideal. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, quer dizer, foi a resistência, a rebeldia do povo que foi de contra o que Deus tinha dito. Mas a vontade de Deus ideal era chamá-los até então. Tem um outro texto que eu acho muito interessante, irmãos, que é o texto de Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro e o verso 9. Olha só que coisa interessante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9, na minha tradução NVT diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de todos vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependem ou se arrependam. Todos, o desejo de Deus, olha só, plano ideal de Deus. Todos se arrependam e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano ideal de Deus. Então, assim, quando chegarmos no juízo milenial, lá nós vamos ver quantas oportunidades foram dadas àquelas pessoas que resistiram. E ali vamos saber, eles tiveram a opção de ser salvos. Eles não estavam ali porque foram destinados à perdição. No juízo milenial, vamos ter tudo esclarecido. Então, eu particularmente, eu não consigo entender isso. Eu imagino a mente, com todo respeito, calvinista, que tem uma percepção contrária ao propósito divino de Deus.
O propósito de Deus, irmãos, é salvar a todos. O plano ideal de Deus é esse. Mas ele respeita quando a pessoa resiste, quando a pessoa não aceita. Olha o que é que diz o comentário bíblico adventista, no volume 5, na página 633. A salvação não é imposta contra a vontade. Quem opta por resistir ao propósito de Deus estará perdido. A presciência e predestinação divina, de modo algum, exclui a liberdade humana. Paulo ou qualquer outro escritor bíblico não sugere que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para se perderem, independentemente de sua própria escolha. Então, o que é que a gente entende aqui? O livre-arbítrio não tem como ser colocado dentro, junto com a predestinação para a salvação. Ou você tem a opção de escolha, ou você é destinado a se salvar, independente do que você escolha. E uma outra coisa, né? Quando a gente faz uma pergunta dessa, uma pessoa que tem esse conceito, aí você pergunta, você está salvo? Rapaz, pela predestinação você não sabe. E você sabe se você é um eleito, porque ele fala que os eleitos serão. Eu preciso procurar ser um eleito do Senhor e me manter escolhendo todos os dias a sua vontade. Escolhi hoje a quem se vais, disse Josué. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, se. Essa condição é uma dependência do ser humano. Então, para fechar aqui, precisamos deixar muito claro, o livre-arbítrio existe por conta do amor. Se Deus escolheu alguns para se perderem, Ele já o fez desde o seu ventre. Então, jamais um Deus de amor faria algo assim. Eu não tenho dúvida alguma. Nós somos todos predestinados no coração de Deus para a salvação. Mas eu escolho estar nesse quadro ou não. Eu vou me tornar um ímpio, mas não faz parte do plano ideal de Deus. Não era o que Ele queria. Eu vou me tornar uma pessoa perversa, mas não foi isso que Deus quis. E Deus não me criou para esse propósito. Deus não criou Caim para ser um fratricida. Ele criou para o seu louvor. Deus não criou Adão com o propósito de levá-lo à perdição. Deus criou Adão para ser um filho seu, um com ele, junto com ele, para sempre. Mas ele escolheu o pecado. Então, para deixar claro aqui, predestinação, livre-arbítrio não entram juntos. O juízo servirá para nos evidenciar as oportunidades que foram dadas e foram rejeitadas. Que eu e você sejamos todos os dias um escolhido do Senhor. E que essa escolha caracterize como um servo de Deus, um cidadão do reino celeste, o reino, um herdeiro da família dos céus. Que Deus nos abençoe e nos dê essa convicção, essa certeza, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque sabemos o Teu plano ideal. E o Teu plano ideal é salvar a todos os Teus filhos. Pai, que estejamos enquadrados neste plano ideal. Que nós não venhamos procurar escolhermos estar distante de Ti. E que essa escolha caracterize a cada um de nós como pessoas que nasceram no Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, perdoa os nossos pecados e nos dá um dia com a Tua santa presença em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.